Cidadão honesto, o país da impunidade é uma denúncia jornalística, portanto, não se sabe como acontece. Mas se estabelecermos um contraditório comparando punições em leis de um outro país, aí não iria existir a Lava Jato, Petrolão, alonjamentos. Porque, sem que juristas expliquem, a democracia não tem leis próprias para prevenir corrupção. Então se adota a democracia como se todo cidadão fosse honesto. Aí, com a corrupção se repetindo na política, o povo, sem saber do porquê, xinga todo político de ladrão. Pois o Congresso não faz leis no combate à corrupção. Mas como as constituintes foi fazendo leis para inocentar ou protelar a condenação do acusado por crime de corrupção. Então, com as constituintes, o crime compensou. Pois hoje em dia a polícia prende e a justiça solta o infrator da lei sem a punição do Código Penal. Como se a justiça brasileira não fosse séria. E acontece porque corrupção não passa recibo. Então, sem o flagrante, o ônus da prova cabe ao Estado provar a culpa do acusado. Então, como está na Constituição de 1891, que o acusado não pode ser encarcerado sem culpa formada, aí basta que o acusado se declare inocente e o juiz, com as falas intermináveis, pode soltar o acusado. Pois a lei garante ampla defesa do acusado e dar-se-á a habeas corpus sempre que o acusado sofrer ou achar em iminente perigo de sofrer violência. Então, com o indício do crime, o cidadão honesto fica injuriado para com juízes, mas com leis como direitos. Dos parágrafos 13, 14, 16, 22 do artigo 72 da Seção de Direitos da Constituição de 1891. Então, com a República, o Congresso foi fazendo milhares de leis para inocentar e protelar julgamentos por crime de corrupção, como o trânsito julgado da Constituinte de 88. Então, como o ônus da prova cabe ao Estado, o cidadão honesto, com o indício do crime, fica injuriado para com o juiz. Porque, com o ônus da prova cabe ao Estado, o sentido do devido processo legal fica indefinido, porque quem tem que investigar é sempre a polícia. Então, com argumentos dos corajosos advogados que conhecem facilidades para o juiz soltar o acusado dentro da lei, aí juiz pode dar asas ao acusado até sem habeas corpus, podendo também anular julgamentos e soltar até criminoso de alta perigosidade, sem a punição do Código Penal, pois os direitos como leis são os mesmos. Entretanto, se tirarmos no flagrante e ser preso sem a culpa formada da Constituinte de 1891, aí, com o indício do crime, o juiz não pode mais dar asas a criminoso com as falas intermináveis, porque, nesse caso, se inverte o ônus da prova. Porque, com o indício do crime, cabe ao advogado provar que seu cliente é inocente. Então, se na acariação o acusado ficar calado ou se declarar inocente, aí o acusado pode ser preso. Porque corrupção não passa recibo, portanto, a polícia primeiro tem que aprofundar as investigações. Todavia, dependendo do crime, o acusado pode responder em liberdade até o julgamento, desde que faça um depósito significativo em dinheiro. E como fica calcionado, o dinheiro pode ser devolvido caso for julgado inocente. Portanto, se invertermos o ônus da prova, teremos de fato uma justiça séria. Pois o acusado pode ir preso na acariação e ficar preso caso for condenado pelo tribunal. Pois juiz, à luz do direito, faz justiça com o que está na lei. Por que, então, o Supremo, que tem poderes para alterar questões jurídicas de qualquer natureza, não retira o flagrante da Constituinte da Proclamação da República para inverter o ônus da prova? Porque, hoje em dia, a corrupção com impunidade na lei está se repetindo na política.
E você vê toda sorte de golpes financeiros acontecendo, como a das lojas americanas, Petrobras, Banco Nacional, os dos PIX e internet, os das pirâmides financeiras, os dos boletos falsos, clonagem de cartão de crédito, os dos planos de saúde, os das agências de turismo, os dos leilões de veículos, etc. E como o Congresso não faz leis no combate à corrupção, estelionato com o ônus da prova ainda é uma contravenção, ou crime menor que acusado pode sair pela porta da frente da delegacia. Como se o Brasil, com as constituintes da República, fosse o país da impunidade. Então, como a democracia não tem leis próprias para prevenir corrupção, a criminalidade só aumenta. Mas, se o ônus da prova for invertido, aí o acusado, no tribunal, pode ficar preso. Porque, sem o flagrante, a polícia, como órgãos do Estado, pode prender o acusado com um indício do delito. Portanto, fica evidente que a polícia é quem investiga. Então, teremos, de fato, o devido processo legal. Pois quem acusa com as investigações da polícia autônoma é o procurador. O advogado defende e o juiz homologa o acordo ou mesmo só dá a sentença. De sorte que o mais certo para combater a criminalidade que cresce dia a dia é o Brasil voltar à Constituinte de 1824. Aí, com o Código Penal existente, mas sem os direitos como leis da República, juiz não pode mais dar asas ao acusado por crime previstos em leis. Porque sem os direitos como leis do país da impunidade, juiz perde os poderes absolutos para fazer justiça com a lei. Mas com a corrupção se repetindo, como se a justiça não fosse séria desde a proclamação da República, você começa a entender que se não fosse o milagre econômico dos militares, hoje em dia, com o avanço das drogas sobre a pobreza, o Brasil, com a violência urbana, já seria outra Venezuela. Porque a democracia não tem leis próprias para prevenir corrupção. Como hoje em dia a desarmonia entre os poderes da República é flagrante, então o ideal para fazer reformas institucionais é admitir que, por razões várias, a República no Brasil foi um erro. Então, o Brasil, voltando a ser império como monarquia parlamentar e poder moderador, aí você pode fazer a reforma política e também do judiciário. Porque com o corporativismo dos privilégios entre poderes da República, eu toma lá da cá, estão com a malversação dos gastos públicos, levando a economia do país à ruína. Mas se voltarmos à Constituição de 1824, aí com a polícia autônoma você pode fazer justiça com o devido processo legal, pois a lei passa a responsabilizar o responsável. Portanto, você pode prevenir impunidade tanto para o público como para o privado, pois com o ônus da prova invertido, todo acusado pode ser preso sem o flagrante do delito e ficar preso com a sentença de juiz no tribunal. Aí você pode até controlar a inflação como numa economia de guerra, contra a remarcação dos preços. Então, para se entender melhor que por razões várias a República no Brasil foi um erro, desenvolvi outros vídeos que estão no canal Antônio J. Figueiredo do YouTube. Aí você fica sabendo que você pode criar um fórum para abrir a discussão e aprová-las por meio de plebiscito popular, pois quem dá o aceite é o futuro imperador do Brasil.